Bom dia a todos e a todas. Temos aqui, então, a defesa e trabalho de conclusão de curso de Maria Clara Junqueira Franco, com o trabalho intitulado A Dupla Resistência das Mulheres Palestinas, Representações Midiáticas e Diálogos com as Perspectivas Feministas e de Gênero. Agradecer aqui, primeiramente, aos professores Muriel Locke e o professor Matheus Matos. Sejam bem-vindos. É um prazer, um privilégio tê-los aqui nessa banca da Maria. E, Maria, nós temos o seguinte protocolo, o seguinte rito, né, na sua defesa de trabalho de conclusão de curso. Você tem até 15 minutos de apresentação. Repito e reitero, 15 minutos de apresentação. Em seguida, após a sua apresentação, eu faria, então, um pedido para a professora Muriel Bloch fazer a sua arguição, tendo também de 15 a 20 minutos, e ali destacando, né, os pontos positivos, as lacunas, as observações em geral do seu trabalho. Eu peço gentilmente que você anote todas esses questionamentos, essas dúvidas, essas observações. Faremos da seguinte forma: a Muriel conclui, né, as suas observações, eu já passo de imediato a palavra para o professor Matheus. Vamos ouvir também o professor Matheus de 15 a 20 minutos. Após, então, o professor Matheus fazer a sua arguição, eu passo, então, a palavra para que você possa responder, então, inicialmente a professora Muriel, e depois o professor Matheus. Enfim, chegamos, e depois de você responder aos dois professores, a penúltima etapa. A penúltima etapa, eu vou criar uma sala alternativa com o professor Matheus e com a professora Muriel, onde vamos deliberar sobre a sua aprovação ou não, e a sua nota. E na etapa final, então, só o anúncio do resultado. Basicamente, então, assim, o nosso rito da sua defesa de trabalho de conclusão de curso. Sem mais delongas, agora são 9 horas e 2 minutos, você tem 15 minutos, então, de apresentação. Perfeito. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando os estimados membros da banca avaliadora, a professora Muriel, o professor Matheus, e, é claro, meu orientador, o professor José Renato. Eu estendo os meus cumprimentos também a todos os meus colegas, meus familiares que se encontram aqui. Para mim é uma honra ter vocês hoje, neste momento tão importante para mim. Eu me chamo Maria Clara Junqueira, sou aluna do 8º semestre de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje apresento a minha monografia intitulada A Dupla Resistência das Mulheres Palestinas, Representações Midiáticas e Diálogos com as Perspectivas Feministas e de Gênero. Antes de mais nada, eu gostaria de contextualizá-los brevemente a respeito da totalidade da pesquisa, até porque após isso a gente vai entrar em aspectos um pouco mais densos. Então, eu parti de uma questão estrutural. Então, como as mulheres palestinas exercem a sua resistência? Aqui eu busquei não somente reconhecer essa organização em diferentes escalas de análise, mas também investigar como essas experiências e essas resistências são construídas e como elas são projetadas. E é nesse sentido que entra o enfoque do espaço midiático. No meu trabalho, o espaço midiático, né, a mídia, ela é entendida como uma arena de disputa de sentidos. Então, a minha intenção foi principalmente identificar como esses discursos midiáticos podem tanto reforçar estigmas, invisibilizações, como também abrir espaço para a agência política ali dessas mulheres no cenário global. E tudo isso para compor a nossa compreensão a respeito do silêncio em relação não só às mulheres palestinas, mas a todo o povo palestino, infelizmente. Se esse silêncio trataria de uma suposta neutralidade ou de uma forma de omissão mesmo. Entrando nos aspectos metodológicos do meu trabalho, a minha delimitação temática ela operou em 3 pontos principais. Então, o que, como e quando. Então, o enfoque foi a análise da luta e da resistência das mulheres palestinas, com foco nessa representação midiática dessas formas de resistência, no arco temporal da Nakba, né, então, da criação do Estado de Israel em 1948, até a finalização ali do Acordo de Oslo, segundo Acordo de Oslo. A pergunta que norteou a minha pesquisa foi, então, como as mulheres palestinas, meu problema de pesquisa, né, como as mulheres palestinas articulam a sua resistência frente à dupla negação e de que modo a mídia representa e influencia a compreensão dessa luta por reconhecimento e por direitos. A minha hipótese foi de que as mulheres palestinas, elas articulam, evidentemente, sua resistência frente à dupla negação, então, tanto a negação colonial quanto a negação patriarcal, mas de maneira muito específica, transformando práticas cotidianas de cuidado, de maternidade, de solidariedade, não só entre outras mulheres, mas também com todo o povo palestino, em formas de enfrentamento
ao mesmo tempo que elas também assumem protagonismo em movimentos organizados, em ações de visibilidade internacional, enfim. Para compor a totalidade do meu trabalho, o meu objetivo geral, então, foi analisar essa articulação das estratégias de luta dessas mulheres palestinas e examinar como a mídia constrói e representa essa resistência. E como objetivos específicos, então, o primeiro foi examinar a luta dessas mulheres palestinas a partir das lentes do feminismo interseccional e do feminismo islâmico, contextualizar histórica e politicamente a questão da Palestina e a participação das mulheres no movimento, e, por fim, realizar pesquisa empírica utilizando análise de discurso e análise de conteúdo, a fim de examinar como a mídia constrói e representa a resistência das mulheres palestinas. No que tange os métodos, o meu método de abordagem foi o método hipotético-dedutivo. Então, eu parti de proposições teórico-analíticas do feminismo interseccional, do feminismo islâmico e do feminismo decolonial, mas também das teorias críticas das relações internacionais, para derivar minha hipótese a respeito do enquadramento das mulheres palestinas. Em relação ao método de procedimento, 3 foram muito preponderantes. Então, a análise de discurso e análise de conteúdo, que eu já mencionei anteriormente, que foram toda a base teórica para o desenho sequencial explicativo da minha pesquisa empírica, ali no capítulo 3. Mas também a revisão bibliográfica teve um papel muito preponderante, porque foi a partir dela que eu consegui revisar o que já foi produzido na temática, buscar proporcionar uma observação mais ampla das contribuições anteriores, conseguir incorporá-los no meu trabalho. A minha justificativa social e acadêmica, né, a justificativa social gira em torno da extrema necessidade, da urgência de rememorar as dinâmicas do exército ocupante israelense e também a importância de trazer a esfera de gênero para dentro dessa análise. Em termos acadêmicos, eu sempre tive muito, assim, em mente que eu gostaria que a minha pesquisa se distanciasse da hegemonia das relações internacionais, da academia das relações internacionais, né, eu espero ter cumprido o meu propósito de escapar daquela visão orientalista a respeito das mulheres palestinas, do povo palestino, e também problematizar categorias universalizantes, em especial as categorias universalizantes dos feminismos ocidentais. Entrando agora na discussão teórica, assim, o meu primeiro capítulo, intitulado Gênero, Feminismos e as Relações Internacionais, Perspectivas Críticas e Contextualizadas, ele inicia com um retrospecto a respeito da teoria feminista das relações internacionais, aquela teoria clássica. Então, aqui eu trago autoras como a Jane Tickner, a Cynthia Lowe, a Laura Schoberg. Nesse subtópico, a intenção foi apresentar as contribuições da teoria feminista clássica, das RI, é claro, mas, sobretudo, apresentar as limitações para a aplicação dessa teoria dentro do cotidiano e da realidade das mulheres do sul global, que são mulheres que a gente sabe que estão marginalizadas e relegadas a um sistema que não foi construído pensando nelas e não é gerido pensando nelas. Nessa mesma linha, eu trago as contribuições da Joanne Scott, então, as contribuições de gênero como categoria analítica. Então, aqui eu rememoro as abordagens de que o gênero não é algo natural, não é algo biológico, muito menos biológico, mas, na verdade, uma categoria social e histórica imposta sobre corpos sexuados com o objetivo de organizar as relações sociais. E, por fim, eu me estendo a respeito do feminismo interseccional, decolonial e islâmico. Então, assim, no meu trabalho, essas 3 expressões, elas aparecem como lentes articuladas mesmo da crítica aos feminismos hegemônicos e à modernidade colonial. De maneira muito breve, o feminismo interseccional ele busca evidenciar como raça, classe, gênero e alguns outros marcadores se cruzam para produzir hierarquias específicas de opressão, recusando, então, aquela ideia de mulher universal, que foi o que eu trouxe anteriormente. Então, aqui, autoras como a Kimberly Crenshaw, a Rita Segato, a Patrícia Hill Collins, a Sirma Build foram fundamentais. Já o feminismo decolonial, ele busca aprofundar essa crítica e mostrar como essas formas de opressão estão muito ancoradas dentro da própria lógica moderno-colonial, que racializa, generifica os corpos. Então, aqui a gente aprofunda um pouco, mostrando que apesar das instituições formais de colonialismo terem chegado ao fim, as amarras institucionais terem se encerrado, o colonialismo ainda está, as formas de colonialidade ainda estão presentes. Então, aqui eu trouxe autoras como a Maria Lugones, a Heloísa de Holanda, elas foram extremamente pertinentes para essa análise. E o feminismo islâmico, que talvez seja a principal lente de análise para essa temática, para a minha temática, né, concretiza todas essas críticas e questiona principalmente aquela lógica de que as mulheres muçulmanas precisam ser salvas pelo Ocidente, que elas precisam ser salvas da burca, que elas precisam ser salvas da religião. Então, o feminismo islâmico, na minha opinião, a contribuição mais importante que ele traz é que
O feminismo islâmico ele recusa aquela equivalência entre emancipação feminina, né, emancipação das mulheres, e valores liberais ocidentais, que normalmente os feminismos ocidentais colocam como iguais, assim. Já no capítulo 2, intitulado A Questão da Palestina e a Articulação das Mulheres na Luta Nacional, é também um capítulo um pouco mais teórico, mas eu diria que é um capítulo menos denso, porque aqui eu tento concretizar, assim, o leitor, o arcabouço teórico da questão da Palestina e tudo mais, no recorte temporal do trabalho, mas a intenção foi sumarizar a questão da Palestina por meio de Momento Sentinela, que a gente sabe que é uma questão muito imbricada, muito densa, histórica e politicamente, que infelizmente se estende até hoje, mas mais como uma forma de contextualização das dinâmicas sociais, políticas, de violência, que o povo palestino era exposto dentro desse recorte temporal. Então, aqui a intenção não é esgotar a literatura sobre a questão da Palestina, muito pelo contrário. Também a intenção não é fornecer todos os desdobramentos, todos os pormenores, desde 48 até o ano 2000, mas fornecer um horizonte breve que possibilite o entendimento da forma de resistência das mulheres palestinas, que é o que eu trago em seguida, né? No próximo subtópico, eu apresento, então, a dupla resistência das mulheres palestinas, esse enfrentamento simultâneo tanto ao colonialismo israelense quanto às estruturas patriarcais internas. Então, aqui eu me estendo muito a respeito da ideia de política de localização da Chandra Mohanty. Então, aquela ideia de que condições históricas específicas e geográficas específicas moldam muito as formas de resistência. Eu também trago organizações específicas da mobilização das mulheres palestinas, como a União das Mulheres Árabes Palestinas, a participação na revolta de 36 e 39, mas a minha intenção principal foi trazer a centralidade para a resistência cotidiana mesmo. No capítulo 3, intitulado Mídia, Discurso e Resistência, o olhar sobre as mulheres palestinas, é o capítulo empírico, então, da minha pesquisa, dedicado à aplicação de todo esse arcabouço teórico que a gente desenvolveu até aqui. Então, a intenção nesse capítulo foi expor, entender como a mídia brasileira expõe um discurso a respeito das mulheres palestinas em dois momentos sentinela, no ano de 1988 e no ano de 1999. Esse é um capítulo um pouco mais longo, eu confesso, porque nele eu desenvolvo toda a parte metodológica da pesquisa, mas também toda a parte analítica, enfim, e apresento a articulação da análise de conteúdo, análise de discurso, e o desenho sequencial explicativo, né? Mas, de maneira breve, eu recorro à análise de conteúdo para mapear, de forma sistemática mesmo, a forma como os jornais brasileiros representaram essas mulheres. E depois, partindo desse momento mais quantitativo, eu passo, então, para análise de discurso que aprofunda, que eu busco tentar aprofundar um pouco esses sentidos, fazer uma relação entre texto e imagem. Como eu sei que esse é um capítulo um pouco mais denso, eu vou me estender um pouquinho nessa metodologia, talvez para sanar possíveis dúvidas. Para construir o corpus de análise, então, o levantamento das matérias, né, eu realizei uma busca sistemática nos jornais brasileiros por meio da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Delimitei dois marcos temporais, então, o de 88, que é o ano da primeira intifada, então, o ano que as revoltas tomam um caráter extremamente popular, e também o ano de 99, o momento de conclusão ali dos acordos de Oslo. A pesquisa foi feita por meio de palavras-chave ligadas às mulheres palestinas, remetendo tanto ao conflito quanto à presença dessas mulheres efetivamente. E após a exclusão de possíveis duplicadas e tudo mais, a gente ficou com 21 matérias de 1988 e 4 matérias de 1999. Esse processo, então, me trouxe esse corpus que foi manejável, e a partir disso, para análise de conteúdo, eu apliquei alguns índices de análise. Esses índices de análise, eles foram elaborados por mim mesmo, de forma a tentar sistematizar um pouco aquilo que a literatura nos apresentou. De maneira muito breve, o índice de agência feminina, então, ele tenta identificar se as mulheres são apresentadas como sujeitos políticos. O índice de estereótipo busca verificar se a matéria recorreu a alguma moldura estigmatizante, algo que pudesse tentar universalizar essas mulheres, ou universalizar o povo palestino, enfim. O índice de apagamento colonial, ou de orientalismo, enfim, tentou identificar silenciamentos estruturais, então talvez algo que não esteja dito, então escrito, mas que implicitamente está ali. E o índice de diversidade de fontes femininas é um pouco mais... Não, empírico não é a palavra, mas ele busca entender quantas mulheres palestinas estão citadas. Se elas estão citadas efetivamente, ou seja, nomeadas e tudo mais, né, não só falando uma mulher palestina, e quantas são dentro dessa matéria. Bom, já me encaminhando para as conclusões, eu acho extremamente importante a gente falar um pouco sobre as limitações da minha pesquisa e também sobre futuras agendas de pesquisa, não só para mim, mas também para outros pesquisadores. A limitação talvez mais relevante e impactante, na minha opinião, é a concentração editorial e geográfica. Então, no meu trabalho, todos vocês tiveram acesso a ele, vocês podem perceber que a maior parte dos jornais se concentra ali naquele eixo sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu sei que eu reconheço que isso tende a uma certa homogeneização dos repertórios.
pode trazer um forte peso das agências internacionais. Então, assim, eu imagino que essa limitação, que isso tenha se apresentado especialmente por conta da utilização da hemeroteca digital, o fato de que ali estão indexados jornais de mais ampla circulação nacional, enfim. A segunda limitação também diz respeito ao recorte temporal, que foi muito pontual. Eu reconheço isso, então eu sei que ele pode capturar momentos sentinela ali, né, de 88 e 99, mas que ele não tem a menor intenção e também não deve ter um caráter aglutinador de todas as inflexões do período. Então, não dá para pegar essas conclusões ali de 88, talvez, e querer dizer que se estende por todo o ano 1980, enfim. E também o próprio ecossistema jornalístico se apresenta como limitação, porque eu peguei necessariamente jornais formais, digamos assim. Então, mídias mais regionais, comunitárias, radiofônicas, televisivas, mídias nativas, poderiam ser lugares onde vozes não hegemônicas pudessem ter maior participação. Infelizmente, elas não foram, a maior parte delas não foi representada dentro desse momento. Então, como futura agenda de pesquisa, eu deixaria aí, para mim, é claro, e no momento futuro, mas também para outros pesquisadores, a ampliação desse ecossistema midiático, também a expansão desse recorte temporal ali de 88 e 99, talvez para tentar capturar mais continuidades e descontinuidades dessa trajetória, e, é claro, aperfeiçoamento e aprofundamento dos indicadores também, para que a gente possa afinar essa análise empírica. Concluindo, então, é evidente que a resistência das mulheres palestinas opera em duas frentes interligadas, então a decolonial e também a de gênero, e os meios de comunicação, eles definem visibilidade, silenciamento, sentidos políticos. A minha pesquisa, eu acredito que chegou à conclusão de que representações midiáticas não só refletem a realidade, mas também participam dessa produção, afetam o reconhecimento, afetam as práticas de legitimidade, e que combater o silêncio exige necessariamente que a gente se desloque dessas práticas tutelares, se posicione ao lado de arranjos de escuta, de mediação, que efetivamente falem, abram espaço para a pluralidade de vozes das mulheres palestinas, mas do povo palestino como um todo, evitando narrativas de salvamento, enfim. E aqui é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Eu gostaria de agradecer profundamente ao meu orientador, o professor José Renato, que teve um papel essencial ao longo da minha pesquisa, mas também a banca avaliadora, a professora Muriel e o professor Matheus, que de maneira muito solista toparam estar aqui hoje. Sei que o final de semestre é meio corrido para todo mundo, então muitíssimo obrigado. Mas também a Universidade Federal de Santa Maria, pelos últimos 4 anos de muito abrigo, muito aconchego, educação pública, gratuita e de extrema qualidade. E, é claro, a minha mãe, Marilda, que teve um papel preponderante, tenho certeza que está muito orgulhosa. Essas são algumas das referências bibliográficas, eu trouxe mais as que a gente citou aqui que eu citei ao longo da apresentação, e muitíssimo obrigado, eu encerro me colocando à disposição para sugestões, considerações, estou aberta ao diálogo. Muito bem, então, Maria, eu peço gentilmente que retire a apresentação para que a gente possa ver aqui nossos arguidores, né? Cumprimentar aqui a assistência também presente, e já vou passar, então, a palavra de imediato para a Muriel, mas antes, parabenizando você, evidentemente, pela elegante e sóbria apresentação. Professora Muriel, é contigo agora. Obrigado. Obrigada, Maria, pela apresentação. Bom dia também, professor José Renato, professor Matheus. É um prazer conhecê-lo e rever também alguns rostinhos aí dos amigos e amigas que estão apoiando a Maria nesse momento. Deixa eu ligar aqui o cronômetro, senão a gente se passa. Maria, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, dizer para te ficar tranquila, né? Do meu ponto de vista, tem todos os critérios necessários para constituir um TCC. Eu acho que o teu trabalho mostra a tua maturidade acadêmica, né? Teu contato com a pesquisa desde o começo, as tuas delimitações, as tuas escolhas teóricas, né, para desenvolver a própria escolha do tema. Eu acho que isso tá bem evidente. Então, eu acho que os comentários, eles são num sentido de contribuir, talvez com uma ou outra perspectiva adicional. Depois eu te mando referências complementares escritas, que eu acho que não tem por que a gente citar aqui, mas eu acho que são mais nesse sentido, e caso, né, você queira seguir aí, aprofundar esse trabalho, desenvolver uma nova agência de pesquisa que talvez possam te auxiliar nesse sentido.
A primeira coisa que me chamou a atenção e que eu acho que vale a pena tu talvez dar uma revisada é no teu título. Porque quando eu li, eu fiquei dupla resistência. Eu fiquei pensando, tá, mas sobre o que a Maria quer falar? E eu acho que ao longo do texto isso está bem explicitado. Mas na primeira leitura, essa dupla resistência até parece em relação às representações da mídia e às perspectivas de gênero. Sabe? Parece que elas estão fazendo a resistência em relação a isso. Então, eu acho que é uma questão de talvez alterar a ordem ou delimitar o que você está falando como dupla resistência no teu próprio título. Que aí eu acho que a pessoa, quando ela abrir o teu trabalho, já vai ter um pouco mais definido sobre o que você quer falar ao longo do teu trabalho. Então, esse seria, assim, a primeira coisa que eu acho que vale a pena tu, quem sabe, reorganizar, né? E aí, no teu resumo também, eu acho, e aí aparece isso também na tua introdução, eu acho que vale a pena tu dar uma olhada, de novo, nesse conceito de dupla negação, porque você explica o que é a dupla negação colonial e de gênero, mas às vezes ela aparece depois. Então, acho que na primeira vez que tu cita, tu já pode colocar ali para delimitar sobre o que você está falando quando fala dessa dupla negação, porque ela pode ser muitas coisas, né? Então, acho que é só uma questão de ordem, né, no texto. E ali no teu resumo também, tu fala sobre os feminismo interseccional, decolonial e islâmico. Da forma como eu li, às vezes dá a impressão que é um feminismo só, essas três coisas. Então, às vezes é só colocar, talvez, a palavra abordagens ou feminismos no plural para diferenciar, porque por mais que eles dialoguem, eles têm bases e concepções um pouco diferentes, né? E também eu acho que um cuidado com usar meios de comunicação e mídia como sinônimos ou intercambiáveis, né? Eu acho que se a gente for ali para as teorias da comunicação, talvez consiga estabilizar um pouco mais cada um desses conceitos. E eu acho que tu pode trazer essas justificativas que tu deu aqui na tua apresentação do resumo também, bem breve, né? A importância do teu trabalho. Eu acho que isso fortalece, né, o que tu está se propondo a fazer, mas é só uma questão de organização, digamos assim, do meu ponto de vista, né? E eu acho que também, ali na tua introdução, no teu capítulo inicial, o teu recorte temporal, que depois você vai aplicar na tua análise de conteúdo e na análise de discurso, pode aparecer antes. Pode ficar mais evidente num primeiro momento por que você explica por que você escolheu, mas está mais depois. Eu acho que pode aparecer primeiro, né, esse recorte. E também a questão da mídia. Ali na introdução você fala mídia, mas não fica tão especificado qual mídia, onde, em qual período, quais as fontes, qual tipo, na tua introdução. Então, eu acho que tu desenvolve bem isso no capítulo em si, mas eu acho que pode aparecer brevemente na tua introdução. E aí, ali tu também fala, e me chamou a atenção, em relações internacionais mainstream e relações internacionais críticas. E aí eu acho que tem que ter também um cuidado entre a teoria crítica nas relações internacionais, né, a ideia disso, e abordagens críticas, né, que não necessariamente são a mesma coisa, né. Só acho que prestar um pouquinho, né, de atenção no uso desses termos, assim. Eu acho que o teu capítulo teórico sobre gênero está muito bem contextualizado. Tu utilizou todas as autoras, referências centrais, tanto da discussão de gênero nas ciências sociais, né? A Scott, eu acho que é uma discussão que a gente tem que aproximar das RI, que está distante. Colocou todas as autoras referências nas RI, né? Que você mesmo citou, a Tickner, a Enlow. E então acho que tá ótimo o teu apanhado. Eu tenho algumas sugestões para te encaminhar no relação à discussão sobre gênero, religião e relações internacionais, porque eu acho que isso aparece no teu trabalho. Acho que pode te ajudar, se em algum momento tu quiser aprofundar essa dinâmica. E também eu ia te sugerir para um outro momento, como você fala bastante do corpo das mulheres palestinas como um espaço de resistência, talvez tu explorar um pouco o conceito de corpo-território. Eu acho que isso pode te ajudar a ter alguns ganhos, caso, né, tu queira aprofundar.
Eu também acho que você falou ali mais de uma vez sobre a ideia de que as mulheres palestinas elas articulam a resistência a partir do cuidado, da maternidade e da solidariedade, né? Eu senti um pouquinho de falta de talvez tu ter discutido um pouco esses conceitos nessa parte teórica, porque eles estão dentro da discussão de gênero, mas eles têm muitos debates sobre eles, né? Principalmente da economia do cuidado, da questão do trabalho reprodutivo, né? Então, acho que, claro, não tem espaço para a gente discutir tudo, né? Mas talvez falar um pouco mais da importância desses conceitos para ti, né? Se eles são tão importantes na resistência prática das mulheres palestinas, né? Então, eu diria isso. Eu também diria que algo que me chamou a atenção no teu desenvolvimento ali teórico, na discussão de gênero, é que em alguns momentos tu comenta assim a teoria feminista das relações internacionais. Eu tenho um pouco de assim resistência em dizer que tem uma teoria feminista. Eu acho que tem muitas abordagens, né? Porque elas, por mais que as teorias feministas elas olhem para o mesmo lugar, que são as dinâmicas de poder a partir do gênero, elas não necessariamente compartilham todo o arcabouço, assim. Então, se a gente fosse organizar elas num PPC, não seria uma teoria, né? Seriam diferentes abordagens. Então, só a forma como coloca, porque tu deixa evidente que tu dialoga com o feminismo, tu reconhece que tem feminismos, né? E na ZRI não é diferente, é uma pluralidade. Então, acho que seria interessante prestar um pouquinho de atenção nesse uso de teoria feminista como se fosse uma coisa só, na ZRI, né? E tu também coloca aí ao longo do teu trabalho que as mulheres palestinas elas resistem, né? Essa dupla opressão ela é em relação à sociedade colonial, né? O Israel e todo o movimento e patriarcal interna. Eu acho ótimo, acho que é evidente isso no teu trabalho, está muito bem explicado essa escolha. Mas eu acho que para um aprofundamento da tua pesquisa em outro momento, seria importante tu também pensar como que a articulação do colonial com o patriarcal ou de gênero também é racial, né? Fazendo uma pesquisa talvez sobre a racialização dessas mulheres a partir, inclusive, do discurso de mídia, né? Porque eu acho que, já que tu se propôs a usar um feminismo interseccional, decolonial, essas coisas elas não estão separadas, né? E faz parte desse movimento colonial, esse processo de racialização. Então, acho que também seria interessante para um outro momento de aprofundar, mas o que tu trouxe no teu desenvolvimento de gênero teórico tá excelente, assim, são só complementações. E eu acho também que algo aí um pouco mais transversal do trabalho, mas aí é um pouco também do que eu gosto de pesquisar, é uma discussão sobre identidades. Eu acho que talvez seria interessante, principalmente quando a gente fala sobre resistência e como essas mulheres articulam justamente a identidade como mulher palestina para fazer os seus enfrentamentos, né? Mas aí, claro, já dava um novo capítulo. Eu acho que a tua contextualização sobre a Palestina também está excelente, sim. Está mais do que suficiente, está super completo, explicado. E aí eu gostaria de pular para a tua análise, que eu acho que ficou faltando um pouquinho, explicar por que tu escolheu a mídia brasileira. Para mim não ficou muito evidente, assim, tu podia ter analisado a mídia dos Estados Unidos, a mídia de Israel, a mídia de países árabes. Por que a escolha do Brasil? Eu acho, talvez se tu quiser explicar também os motivos da tua escolha. E eu queria te ouvir um pouco mais nesse processo de construção da codificação, né? Como tu fez para construir o teu codebook, porque eu sei que é bem desafiador fazer análise de conteúdo, a gente fica muito em dúvida. E eu vi que tu se preocupou bastante com essa questão da replicação, né? Com o rigor metodológico. Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, como que foi esse processo para ti. E eu acho que também ali das suas inferências, algo que me chamou a atenção, assim, e que você reconhece isso,
mas que é esse desafio de até que ponto a presença das mulheres nas notícias, ela é uma representatividade, assim, porque o próprio uso de aparecer notícias das mulheres, ela pode ser uma forma de estar sustentando a iniciativa colonial, dependendo da forma como ela aparece, né? Então, num próximo momento também, se tu quiser aprofundar a tua análise de conteúdo, talvez usar outros recursos, assim, tipo análise de similitude, alguma coisa assim, que tu consiga ver as palavras-chave que tu escolheu com o que elas estão relacionadas no texto, né? Eu acho que aí também tu consegue aprofundar até que... E acho que você coloca isso, né, no teu trabalho. Mas aprofundar um pouco até que ponto é representação dessas mulheres e até que ponto é só um... Bom, estamos falando de vítimas ou de culpados, né, dependendo da forma como está escrito. E, por fim, eu queria falar um pouquinho da tua análise de discurso, porque eu fiquei um pouco em dúvida com algumas coisas, assim. Se tu puder também dar uma comentada sobre isso, porque eu entendo que a análise de discurso, ela tem diferentes formas de ser feita, né? Diferentes perspectivas, e tu cita ali o Peixe lá no começo, mas eu fiquei um pouco em dúvida, assim, da onde tu tá partindo dessa análise de discurso, sabe? É da escola francesa? Com quem que tu tá dialogando? E até a própria estabilização de alguns conceitos que são importantes para se fazer uma análise de discurso, né? Do tipo, o que é discurso, o que é o texto para ti, o que é o contexto, quem são as pessoas envolvidas, né? Então, eu acho que talvez ali na tua análise de discurso está um pouquinho mais frágil do que a tua análise de conteúdo, no sentido, assim, de explicar um pouco melhor metodologicamente o que para ti, para o teu trabalho, tu entende como discurso, né? Tu tá fazendo uma análise de discurso dentro do campo da linguística ou dentro do campo da comunicação? Parece mais a comunicação, né? Qual que é a ordem do teu discurso, enfim. Então, eu acho que talvez aqui ficou um pouco mais frágil essa análise. E eu também fiquei me perguntando por que você escolheu os textos que você escolheu na análise de discurso, né? Que foram os dois. Então, se puder explicar um pouquinho o porquê a escolha desses dois casos específicos, assim. E eu acho que seria um pouco isso, assim, em relação à tua análise de discurso, né? Então, se você quiser dar uma comentada, qual que foi o teu contato também, porque eu sei que é um desafio, né? Transcrever aquilo que a gente vê num manual sobre como fazer uma pesquisa na prática. Então, como que foi isso para ti? E aí, em geral, também, eu acho que algo que seria interessante a gente tem a amostra dos teus textos, né? Tanto na análise de conteúdo quanto da análise de discurso. A gente observa a recorrência das palavras, enfim, mas eu fiquei me perguntando sobre a amostra no sentido do corpus geral de notícias sobre a Palestina, nos períodos que você analisou. Qual a porcentagem ou quantos textos são esses que falam sobre as mulheres? Porque você faz análise sobre o texto das mulheres, mas no cenário geral, assim, o quanto se falava da Palestina naquele momento, sabe, para tipo, poder ter uma comparação, se dentro se essa amostra também, em relação ao geral, ela é representativa ou não, porque tu já fez a escolha de olhar para as mulheres. Então, eu acho que isso podia acrescentar um pouco na tua formulação sobre o próprio papel da mídia, né? Porque se a gente tem, sei lá, 1000 notícias sobre a Palestina e 10 mencionam as mulheres, isso já está indicando alguma coisa também. Então, acho que talvez uma comparação com uma amostra geral sobre Palestina nesse período talvez seria interessante. E, por fim, assim, eu acho que tu faz algo muito importante, que é lançar o desafio de incorporar a interseccionalidade na CRI. Eu acho que é um desafio que ele não está pronto, né? Eu acho que estamos construindo, porque é muito novo o uso do feminismo interseccional nas pesquisas de relações internacionais. Eu acho que é muito importante porque nós lidamos com assuntos que são interseccionais. Então, te parabenizar por isso, pela construção do teu trabalho, pelo desafio, né, de articular proposições feministas distintas, né, por se preocupar em analisar mulheres
Eu acho que também fica muito claro a tua preocupação em não falar por elas, né? Falar delas a partir das tuas evidências, então te parabenizar. E, por fim, assim, eu acho que também uma outra sugestão é que me parece que o feminismo e as abordagens que tu escolheu, elas aparecem no teu como tema de pesquisa, como corpo teórico, e eles também podiam aparecer como questões metodológicas, né? Porque eu acho que, de certa forma, também você dialoga com isso, né? No momento que você se preocupa com fazer indagações que são feministas, você também está dialogando com metodologias feministas, assim. Então, para um outro momento, ou também um aprofundamento desse trabalho, para o mestrado, enfim, também pensar um pouco sobre o que essas perspectivas feministas podem te ajudar. E eu acho que elas dialogam com a forma como tu estruturou o teu trabalho, que também coloca... Eu acho que tu coloca o teu papel enquanto pesquisadora na tua definição do teu caso, na tua forma de tratar sobre a problemática de Israel e da Palestina. E eu acho que é uma preocupação feminista fazer isso, né? Situar e se afastar um pouco da neutralidade da forma de construir ciência do mainstream, que é justamente o que tu critica. Então, eu acho que talvez isso poderia te auxiliar ainda mais. Mas da minha parte era isso, e de novo te parabenizar, agradecer o convite, né? Parabenizar também o professor José Renato por aceitar, né, orientar um trabalho com esse desafio, né, de unir essa discussão feminista que ainda está acontecendo nas relações internacionais, por um tema que, infelizmente, né, voltou, acho que ali tu coloca bem na tua conclusão, né, estamos discutindo sobre isso, e algo que não é necessariamente do escopo da tua pesquisa, mas o que também, se tu quisesse comentar teu projeto, se a gente replicasse o que tu fez hoje, né? Nas mídias que nós temos hoje sobre o que está acontecendo hoje na Palestina, o que será que a gente iria encontrar, né? Será que tivemos alguma mudança? Enfim, obviamente que não tem como dar essa resposta sem fazer o estudo, mas o que tu projeta? Mas, mais uma vez, parabéns e obrigada, Maria, pelo teu trabalho. Perfeito, professora Muriel, agradeço pela rica contribuição, pela rica arguição, instigante arguição. Obrigado, foi muito bom ouvi-la. Já vou passar, então, a palavra de imediato, professor Matheus, é contigo agora, por gentileza. Novamente, bom dia a todas e a todos, professor José Renato e Maria Clara pelo convite. Antes de mais nada, Maria Clara, o que você prefere? Tanto faz? Prefiro Maria ou Clara, que for melhor. Tá. Então, cumprimento também a professora Muriel, agradeço novamente o convite, estou muito feliz de estar aqui. E eu fico sempre muito feliz de ler trabalhos muito bons, como é o teu caso. Eu brinco que, e esse é um dos trabalhos, eu brinco que você dificultou a nossa leitura, porque a gente teve que ir no detalhe do detalhe para conseguir encontrar alguma coisa para corrigir, assim. Então, saiba que o que eu vou falar aqui são sugestões, são comentários para melhoria do teu trabalho, e que mais tarde você e o professor José Renato vão sentar e vão verificar se são viáveis ou não, tá? Então, são muito mais sugestões, porque dá para perceber o teu domínio teórico e metodológico. O teu trabalho não é um trabalho de graduação, o teu trabalho é uma dissertação, praticamente. E tem um fôlego muito grande, tem um domínio teórico e metodológico muito grande, e a gente consegue perceber isso enquanto você escreve. Esse é meu primeiro elogio, porque eu acho que é necessário, assim, a gente louvar esses trabalhos que são tão bons do ponto de vista teórico e metodológico, tá? Então, o primeiro comentário é esse. Como eu disse, eu vou fazer alguns comentários mais pontuais, porque eu também não tenho nem a pretensão de falar o que a professora Muriel falou tão bem em profundidade, né? Eu deixo isso para ela. Eu vou fazer uns comentários mais pontuais em questões de correção de coisas mais específicas. Começando, então, com a primeira delas, que é na página 15, e fazendo só um disclaimer, isso não desmerece nada do teu trabalho, tá? São só correções mesmo. Tu fala sobre a primeira vez que tu cita sul global, que tu inclusive coloca uma notinha de rodapé, colocar em maiúsculo sul global, porque ao longo do texto tu coloca sul global em maiúsculo, mas ali tu coloca em minúsculo, tá? Então é importante colocar
subglobal em maiúsculo. Aqui é uma questão muito mais de estilo, tá? Na tua introdução, na página 16, você cita todas as autoras e todos os autores mais importantes para a tua obra, tá? Então, tu abre um parênteses ali e vai citando todo mundo, todas as datas. Eu acho que para quem está lendo, fica meio truncada a leitura. Então, se tu quiser descrever, no primeiro capítulo vamos falar sobre isso, isso e isso, e utilizamos as autoras X, Y e Z, no segundo capítulo, terceiro capítulo, porque quando tu coloca todas as fontes uma atrás da outra, talvez para a leitura fique meio truncado e meio sujo, assim, no sentido de que eu tive que ler com calma para ver todas elas, e se tu fizesse isso de uma maneira mais corrida, talvez fosse mais interessante. Além disso, eu vou na mesma linha que a professora Muriel comentou sobre as mídias brasileiras. Para mim, caiu meio que de paraquedas, assim. Por que mídia brasileira? Porque enquanto eu li o teu trabalho, eu pensei, bom, ela vai chegar lá no final e vai falar sobre Al Jazeera, sobre alguma coisa do Oriente Médio, né? E aí tu coloca mídia brasileira. Eu fiquei perdido, tá, mas ok, é uma opção tua, mas por quê? Colocar uma justificativa um pouco mais embasada do porquê tu utilizou matérias em jornais brasileiros para poder embasar a tua pesquisa, tá? Então, nesse sentido, eu faço também uma sugestão para o teu título, para uma mudança no teu título, que é tu fazer a dupla resistência das mulheres palestinas, 2 pontos. Representações midiáticas brasileiras, tá? Colocar isso no teu título, deixar claro qual é a nacionalidade que tu está utilizando. Tu coloca na página 21 uma citação da Tickner em inglês. Te aconselho a traduzir, como tu fez com as outras, e colocar a nota de rodapé, a versão em inglês, tá? E eu tenho noção que teu trabalho ele tem uma importância muito grande baseado na Tickner, na Scott, na Eloy, mas todas elas são autoras do norte global, certo? Por mais críticas que elas sejam. Eu senti falta da Spivak. Tu comentou, tu fez 2 citações da Spivak, mas por ser uma mulher indiana do sul global, eu acho que tu podia ter explorado um pouco mais da Spivak, tá? Porque ela é muito rica e ela poderia contribuir para o teu trabalho muito mais, tá? Não estou dizendo que a tua escolha foi errônea, mas eu senti, na leitura, eu senti um pouco falta da Spivak. E essa citação, para mim, aqui, da 23, da página 23, que tu usa dela, que é homens brancos salvando mulheres de pele escura e de homens de pele escura, isso, para mim, tem tantas camadas. É uma camada de gênero, com uma camada de classe, de raça. Aquilo ali, eu acho que exemplifica muito o teu trabalho. É uma frase tão curta, mas tão complexa ao mesmo tempo, né? Na página 29, eu gostei muito do teu trabalho, mas na página 29 eu coloco esse comentário. Eu sou muito fã, e eu já disse isso, eu acho, na outra banca que eu estava com o professor José Renato, eu sou muito fã de nota de rodapé e imagens, gráficos, figuras, e tu usa isso muito bem no teu trabalho, as notas de rodapé. Quando tu tenta explicar frases ou conceitos ou eventos que não são tão íntimos do leitor. E tu explica isso muito bem, tá? Em todo o teu trabalho. Eu só diria para tu padronizar na página 30 aquele conceito de uma, ou uma, eu não sei direito. Porque padronizar no sentido de novo, de maiúsculo ou minúsculo, tá? Porque às vezes parece maiúsculo, às vezes minúsculo. Então, padronizar nesse sentido. Tu utiliza também ao longo do texto o APUD. E aqui, mais uma vez, é uma questão de estilo. Na página 30, tu faz um APUD da Margot Bradin e usa o Diniz. Pelo que eu pude pesquisar, esse texto da Margot, ele está disponível. Então, assim, usar o APUD, ótimo. Mas quando
essa obra, tu não consegue encontrar ela em lugar nenhum. Tu foi atrás em todos os sites possíveis, todos os bancos de dados, e tu não conseguiu encontrar, tá? Então, nesse caso, é válido. Mas aqui, no teu caso específico, tenta evitar um pouco essa parte do upload, tá? E aqui me veio um pensamento na hora que tu falou sobre as narrativas de salvamento sempre do homem em relação à mulher. E eu explico. Quando a gente pensa nas nações, a gente pensa em uma figura feminina. Quando a gente pensa na pátria, a gente pensa numa figura feminina. E eu dou exemplos. A Pachamama, aqui dos povos originários da América do Sul, é a Mãe Terra. Quando a gente pensa na liberdade, na França. Quando a gente pensa na Britânia, na Inglaterra. E quando a gente pensa na Rússia, né? A grande Mãe Rússia, e principalmente no Brasil, o hino brasileiro, né? Dos filhos desse soles mãe gentil, pátria amada Brasil. Então, como a mulher, como a pátria é sempre desenhada como uma figura feminina, e que nós, homens, nas guerras principalmente, somos convocados a salvar a mãe pátria, salvar a mulher. Isso é muito sintomático do teu trabalho. E eu digo isso não para tu incluir, né, essas coisas no teu trabalho, mas essa passagem que tu trouxe ali na página 31 me lembrou muito isso, né? Como a pátria é uma mulher que precisa ser salva por nós homens, por nós combatentes do exército sempre. Indo para a página 61, tu fala sobre as bases quantitativas do teu trabalho. Me corrija se eu estiver errado. A análise quantitativa do teu trabalho é muito importante, né? E para mim só ficou claro isso na página 61, lá no final, a importância da análise quantitativa. Então eu te aconselho a comentar isso ou no resumo ou na introdução, já deixar claro que a análise quantitativa ela é tão importante quanto a análise qualitativa. Porque, para mim, assim, o último capítulo teu é basicamente uma análise quantitativa, né? Ela vai servir de base para a tua argumentação. A tua escolha, e aí eu queria entender, a tua escolha pelo ano de 99, para fazer esse recorte temporal, né, de 88 a 99. Pelo que eu entendi, não existe, no ano de 99, nenhum evento relevante que marque esse ano para tua escolha. Pelo que eu entendi, é o ano 2000, né? Seria o Acordo de Oslo de 2000. Então, tu diz que uma das limitações do teu trabalho é justamente o recorte temporal que tu teve, pouco acesso às reportagens e tal. Obviamente, tu chegou a pensar em fazer essa análise antes ou depois de 99. Eu queria entender, então, a tua justificativa. Por que não fazer em 98, ou por que não fazer em 2000, já que 2000 teve o Acordo de Oslo II, e que possivelmente teria mais disponibilidade de fontes, de jornais, de matérias, tá? Eu fiquei com essa dúvida pontual. Tu traz a tabela 4, quando tu intitula todas as matérias, todos os jornais, e tu coloca o ano. E essa é uma dúvida realmente, eu não sei se eu li errado. Tu coloca o ano de 98 e não 88. Eu acho que seria 88, né? Na página 69. Tu coloca ali ano 1998 e 1999. Eu acredito que fosse 1988, tá? Então, essa correçãozinha pontual que tu pode fazer. E, como penúltimo comentário, para mim, a cereja do teu bolo está na página 87, no final dela, no último parágrafo. Tu fala que as mulheres, elas atuam muito mais no discurso como um testemunho, como uma testemunha com objeto de fala, e não como intérpretes, né? O resultado, aqui tu coloca, o resultado é um arranjo
em que a visibilidade feminina ela coexiste com a subalternização epistêmica. Ou seja, as mulheres aparecem, mas elas não organizam o sentido do acontecimento. Isso aqui tu podia explorar um pouco mais, porque para mim isso aqui é o coração do teu argumento. As mulheres sempre na retaguarda, sempre como na sombra, como uma figura secundária, não como atuante, né, no discurso. Tu poderia explorar um pouco mais esse parágrafo em específico, tá? Porque eu acho que ele é muito rico e ele dá brecha para tu desenvolver um pouco mais sobre ele. E agora sim, na verdade esse era meu último comentário. Eu tenho aqui eu grafei aqui uma outra passagem, mas ela diz mais ou menos o que eu queria dizer no anterior. Então é basicamente isso, são meus comentários. E agradeço de novo pelo convite. Fiquei muito feliz de ler esse trabalho, mais uma vez, por ser tão bom e ser uma temática tão rica para as RI, né, hoje em dia, principalmente por causa dos acontecimentos desde 2023 que a gente está tendo. Eu acho que é um tema, claro, tu não aborda isso porque não é o teu objetivo, mas, sobretudo, nos últimos 2 anos, como esse tema tem se tornado ainda mais importante, né, nas RI. Obrigado mais uma vez, e é isso. Obrigado, professor Matheus, excelente contribuição. Muito obrigado, então, novamente, professora Muriel, professor Matheus. Bom, chegou o seu momento, Maria, hora de brilhar. É contigo agora. Obrigado. Obrigada, gente. Eu vou colocar também um timer, senão a gente fica até de noite aqui. Eu queria começar agradecendo muito todas as contribuições, tanto da Prof. Muriel quanto do Prof. Matheus. Eu fico muito feliz com, não só os elogios, que obviamente deixam o coração quentinho, mas também com as contribuições que vocês trouxeram, porque vocês são pessoas que eu admiro muito enquanto pessoa, mas também enquanto profissionais. Então, eu fico muito, muito feliz de ouvir isso de colegas de profissão. Eu anotei tudo e eu percebi que após essa reunião eu vou ter que passar tudo para um Google Docs, assim, porque com certeza isso vai ser muito fértil para futuros empreendimentos acadêmicos, mestrado, enfim. Eu vou começar pela Prof. Muriel. A respeito do título, na hora em que você falou a palavra título, eu estava com o trabalho aberto, eu pensei, tá. E aí as coisas, sabe quando as coisas se encaixam? Eu, com certeza, vou incorporar tanto aquilo que o Prof. Matheus trouxe também, de já incorporar o Brasileiras dentro do título, vou remanejar ali um pouco para ficar mais claro para o leitor. Essa foi realmente uma grande preocupação minha, que o leitor, mesmo que fosse, eu entendo que às vezes trabalhos acadêmicos, eles não necessariamente são... devem ser acessíveis a todo tipo de leitura, mas eu entendo isso muito mais para o mestrado, talvez uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, mas no meu trabalho eu tive essa preocupação mesmo de deixar acessível para pessoas que são da área de RI, ciências sociais, pessoas que são completamente leigas no assunto, então eu vou trazer isso. E aí, vou tangenciar, assim, porque eu realmente gostaria de comentar todos os tópicos, mas o meu timer, ele me encara aqui. Então, eu vou trazer isso também para o resumo, para a justificativa também já no resumo, até porque eu acho que a minha justificativa sintetiza um pouco do que é discutido ao longo de todo o trabalho de justificativa social e acadêmica, traz o tom que eu quero, diz o tom que eu quero trazer para o trabalho, então eu já vou incorporar isso também. A respeito das mídias, isso já era preciso reconhecer, já era um ponto de atenção que meu professor José Renato já havia colocado para mim, meu orientador, e eu até... de alguma maneira, tentei delimitar melhor ali essa mídia ali na introdução, mas eu vou me esforçar para que isso fique mais claro. A respeito das discussões de IRI hegemônica e IRI crítica, essa é uma discussão que o Prof. Igor fertilizou muito na minha cabeça em teoria das RIC, e eu me esforcei muito para dar continuidade, e realmente eu vou ter mais atenção ao uso dos termos, porque eu não... de maneira alguma, quero que pareça, principalmente para uma pessoa que é leiga, talvez que é o grande condensado de coisas. O conceito de corpo-território apareceu para mim a primeira vez, especificamente das mulheres palestinas, com a Natália Ochoa, que é uma pesquisadora excepcional. E ela faz, eu acho até que foi a dissertação dela, que ela transformou uma parte em artigo e publicou até na revista Interação, do Prof. José. Ela traz extenuantemente o conceito de corpo-território, e eu fiquei extasiada com toda a contribuição que ela trouxe. E eu
acreditei que havia incorporado de alguma medida, eu não me estendi na conceituação de corpo-território. Preciso confessar, porque um pouco me intimidou quão extenuante é a discussão. Mas eu acho que para um futuro empreendimento acadêmico isso é super válido. Até porque a própria Natália Uchoa, ela traz... falo da Natália porque ela traz atribuída às mulheres palestinas, né? Ela traz algumas limitações, agendas de pesquisa do próprio trabalho dela. Então, assim, não faltam áreas para explorar isso. E os conceitos de cuidado, economia do cuidado, trabalho reprodutivo, solidariedade. A prof. Mariana, que é uma professora que eu admiro muito, 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 falou sobre isso, inclusive, na banca da Maria Fernanda, na semana passada. Ela mencionou que ela era, em alguns momentos, até resistente a essa questão, trazer... Bom, não vou querer citar as palavras dela, porque eu jamais conseguiria. Mas, assim, eu com certeza vou incorporar esses conceitos, talvez não necessariamente agora, mas no empreendimento futuro, porque eles fazem muito parte do meu trabalho mesmo, e agora que eu percebi que eles não estão conceituados, mesmo que numa nota de rodapé, talvez. E aí, sobre as teorias feministas das relações internacionais. Me foi muito curioso, porque quando eu falo sobre feminismos, eu até deixo o S entre parênteses, e eu percebi que eu não fiz isso ali dentro das teorias feministas de RI, e que para uma pessoa, principalmente talvez uma pessoa leiga, enfim, dê a entender que é uma unidade, uma centralidade mesmo. Então, essas diferentes abordagens, eu tentei trazer a teoria feminista clássica, principalmente para trazer essas transposições limitações e tudo mais, mas eu certamente vou aprofundar isso. E o fato de que o colonial e o patriarcal também é racial. Isso eu até anotei, assim, quis anotar quase todas as tuas palavras, ainda bem que tá gravado, porque eu tenho certeza que isso é extremamente fértil para o meu trabalho. E quando você falou que faz parte do movimento colonial a racialização dos povos, para mim foi assim, sabe, mind-blowing. E a discussão sobre identidades, eu confesso que conheço, não tenho muito conhecimento a respeito da discussão sobre identidades, e eu sei que ela é longa, mas eu entendo que isso faz tem uma correlação muito grande com as próprias mulheres palestinas, porque a identidade está no cerne das formas de resistência das mulheres palestinas, do povo palestino como um todo. E aí, que a tua primeira dúvida... Não, talvez a primeira dúvida, que também foi a dúvida do professor Matheus. Por que as mídias brasileiras? Para ser brutalmente honesta, porque eu iniciei o ano do TCC, assim, muito próxima das pesquisas a respeito da extrema-direita. Porque, confesso, me causa um espanto tremendo a extrema-direita como um todo. Então, eu talvez até tenha comentado, talvez não com o professor José Renato, mas que talvez eu fosse ali para um lado de talvez pesquisar a extrema-direita, ou enfim. Mas é um tema que me causa muitos sentimentos, não que o meu tema atual não cause, enfim, mas eu preferi me distanciar. E quando eu estava pensando sobre a extrema-direita, as mídias brasileiras tiveram um enfoque muito, muito claro daí dentro desse cenário. Quando eu efetivamente delimitei todo o meu tema para as mulheres palestinas, eu trouxe isso comigo. Inicialmente, quando eu fui para as mídias, para as mulheres palestinas, né, para o tema das mulheres palestinas, eu queria fazer um comparativo entre a mídia brasileira, a forma como talvez mídias, especialmente do Oriente Médio, talvez retratavam um acontecimento e como as mídias brasileiras retratavam o mesmo acontecimento. E aí o professor José Renato, muito sabiamente, me elucidou que este é um TCC que tem uma limitação muito clara, tanto espacial quanto temporal mesmo. E aí eu abandonei um pouco essa ideia nesse primeiro momento, e aí transpus a questão das mídias brasileiras para dentro dessa análise. Então, não foi uma escolha, talvez metodologicamente embasada ou teoricamente embasada, a partir de uma curiosidade genuína mesmo. Então, não tem uma grande justificativa, mas talvez por isso que não apareça de forma tão clara no meu trabalho. Mas eu tenho certeza que a própria curiosidade, né, que a própria curiosidade do pesquisador já é mais do que suficiente em alguns momentos, então talvez possa levar um pouco dessa honestidade para o trabalho, para até contextualizar o leitor, porque eu falo, relações internacionais a gente já pensa muito exterior, fora, enfim, então talvez trazer isso para dentro, para o leitor, logo na introdução, no resumo, para já contextualizá-lo, e no título, claro, para já contextualizar do que a gente está falando.
como eu construí o codebook e a construção da metodologia. Eu acho que dos cabelos brancos que eu tenho agora, a maior parte surgiu mais ou menos nesse momento. Porque eu não tinha muita proximidade com análise de conteúdo e análise de discurso. Quem me apresentou foi a Prof. Mariana, o que pode fazer bastante sentido, né? Porque a Prof. Mariana estava nas ciências sociais, então, sim. E eu li muitos trabalhos que, não necessariamente, às vezes nem das RI, mas que usavam análise de conteúdo e análise de discurso. Porque eu queria entender como os pesquisadores transpunham aquela teoria da análise de discurso e análise de conteúdo para dentro dos trabalhos deles. E aí, quando eu construí os indicadores, foi uma parte que me causou muita ansiedade mesmo do meu trabalho, porque é a parte inédita, né, do trabalho, então é a parte, eu brinco com os meus colegas, é a parte que realmente saiu da minha cabeça, assim, claro, teoricamente embasado e metodologicamente embasado, mas saiu da minha cabeça. Mas principalmente os indicadores, eu tentei trazer uma coisa que é muito teórica para uma parte um pouco mais concreta. Então, os indicadores, eles foram surgindo mais ou menos daí. Os indicadores surgiram primeiro. E aí, a partir desses indicadores, eu tentei entender como que eu os analisaria, porque eu percebi que sem o codebook, a minha metodologia dessa análise estaria muito embasada, talvez, em achismos. Eu acho que essa matéria pende para esse lado, ou pende para aquele. Então, eu tentei começar, talvez, do final para o começo. Então, eu olhava para o indicador e eu falava, mas o que eu quero ver com isso? Então, eu coloquei muito esse questionamento de se esse indicador é positivo, o que eu estou querendo ver? Qual que é o positivo que eu quero ver nisso? Se esse indicador é negativo, qual que é o negativo que eu estou vendo nisso? Trazendo esse juízo de valor para exemplificar melhor, né? E a partir daí, eu tentei condensar ali no codebook mais ou menos o que eu estava pensando. Foi muito útil o codebook, porque quando eu estava fazendo análise ali na planilha, e a planilha de um lado e as matérias do outro, foi ele que me norteou, tentou me tirar daquele viés, de possíveis vieses. Não acredito que eu tenha esgotado todos, né, que eu tenha me distanciado de todos, mas da maior parte, sim. Mas foi uma construção muito pessoal e com o professor José Renato também nas nossas reuniões. Em alguns momentos ele deve ter presenciado alguns das minhas epifanias ou dos meus pequenos surtos, assim. E o professor José Renato foi capaz de me direcionar para me trazer de volta para o rumo, assim. Mas foi mais ou menos assim. Não tem uma metodologia muito explícita. E da análise de similitude, eu preciso confessar que eu não conheço, mas eu vou pesquisar sobre. E sobre análise de discurso. Você perguntou de onde eu estou partindo. Na grande parte dos textos que eu li, eles traziam muito isso do contexto, da parte... eles destrinchavam bem o corpus mesmo ali na análise de discurso, e eu confesso que isso foi algo que eu não efetivamente fiz. E eu reconheço que é uma parte um pouco mais frágil do meu trabalho mesmo. Eu acho que a análise de conteúdo está mais bem amarradinha. Eu acho extremamente positivo que eu trago o que eu entendo como discurso, o que se está dentro da comunicação, se eu estou indo para um outro lado, talvez, que foram realmente lacunas dentro do meu trabalho, e muito pertinente que tu tenha trazido, porque eu trouxe as próprias lacunas do meu trabalho e eu não trouxe isso nas minhas lacunas. Então, assim, foi muito pertinente. A análise de discurso... eu vou antecipar, talvez, eu não me lembro se foi a Prof. Muriel ou foi o professor Matheus, acho que foi a Prof. Muriel, do porquê eu escolhi essas matérias. Novamente, sendo brutalmente honesta, não teve uma metodologia de escolha dessas matérias. E eu até comentei com o professor José Renato sobre isso, porque eu falei, tá, mas como eu escolho, sem fazer necessariamente o juízo de valor, mas como eu não faço um juízo de valor se eu estou debruçada nisso há um ano, enfim, eu tentei escolher... Bom, primeiro, eu retirei todas que traziam as mulheres de forma tangente, que era a grande maioria, infelizmente. Então, eu prezei para que tivesse o nome dessas mulheres, para que tivesse mais informações a respeito delas, e aí já excluiu a grande maioria dessas matérias. E aí, quando eu trouxe ali da Justiça de Israel, acusa a mulher árabe, e da Uma Palestina sob Fogo Cruzado, é porque me causou, não é espanto a palavra, mas me deixou muito curiosa a respeito do porquê. Porquê do título, porquê da imagem, em especial a de 1999, da Uma Palestina sob o Fogo Cruzado, que basicamente a retrata como uma esposa, né? Então, assim,
eu achei que condensou muito bem muitas das discussões que eu tinha trazido dentro do meu trabalho, mas não teve uma metodologia realmente dentro dessa escolha. E sobre a minha abordagem teórica aparecer dentro da minha abordagem, dentro da minha abordagem metodológica, eu achei isso extremamente positivo, e olha como é curioso, porque eu achei que em alguma medida eu tinha feito isso, e talvez eu tenha feito mesmo em alguma medida, mas eu gostaria que ficasse explícito para todo mundo, assim, para todos os pesquisadores, enfim. Então, eu acho que isso é super frutífero. Meu Deus, eu já usei praticamente todo o meu tempo. Eu sou um pouco prolixa às vezes, eu peço desculpa. Prof. Matheus, Prof. Muriel, acredito que eu respondi todas as... se fôssemos replicar hoje, o que encontraríamos? Considerando que nos últimos anos, a forma como a mídia representa as coisas tem ficado muito... Eu vou dizer curiosa, porque a reunião está sendo gravada e eu não gostaria de usar outras palavras, mas muito curiosa, assim, muito... né? Enfim, eu acredito que nós encontraríamos muitas denúncias do exército ocupante israelense, não partindo de órgãos independentes a respeito do exército ocupante israelense, mas em sua maioria eu acredito que nós, se fosse esse ano, por exemplo, eu acredito que nós encontraríamos muitas notícias desoladoras mesmo, no sentido de encontrar bastante impunidade, encontrar bastante acobertamento mesmo. Mas eu adoraria ver isso, a minha pesquisa sendo replicada para talvez uma contemporaneidade, eu acho que seria bem interessante. Mas para os momentos atuais, eu acho que a primeira coisa teria que ser uma expansão e aprofundamento dos índices de análise, porque hoje a gente tem uma outra dinâmica completamente diferente de projeção de discurso. E agora sim, Prof. Matheus, a respeito do Sul Global em letra maiúscula, muitíssimo obrigado. Eu juro por Deus que eu fiz uma revisão, tentei fazer uma revisão bem atenta, mas algumas coisas acabam escapando, assim. A respeito de citar os autores, realmente, na página 16, foi uma escolha mesmo, de estilo, talvez. Mas eu entendo que isso, o leitor que está tendo uma leitura fluida é interrompido ali naquele momento, e aí tem que voltar para a sua leitura fluida no momento seguinte, né? A ideia de descrever cada um dos capítulos me parece muito mais afim, realmente. Trazer justificativa nesse primeiro momento, acho que eu já comentei sobre isso, né? Do porquê as mídias brasileiras. E sobre a citação da Tickner. Novamente, eu juro por Deus que fiz uma revisão bem atenta. Eu me esforcei para que todas as citações que tivessem em outras línguas aparecessem traduzida no texto e aí o original ali, né, na nota de rodapé, enfim. E sobre a Spivak, absolutamente. Com todas as letras, eu quero muito incorporar a Spivak dentro dessa discussão. Aí a padronização, né, como por exemplo da UMA e tudo mais, eu vou me manter atenta a isso. E a discussão que o senhor fez a respeito da pátria, de maneira muito breve, eu acho que eu poderia ouvi-lo falar sobre isso por horas, até porque ontem eu participei da banca do Lucas com o Simões, e o prof. Tomás trouxe a Pachamama, e eu fiquei muito interessada. A pátria é realmente sempre uma figura feminina, enquanto o senhor ia falando, eu fui pensando em vários exemplos também. E essa discussão é muito rica, né? A importância da análise quantitativa, eu reconheço que só fica claro no capítulo 3 mesmo, a grandiosidade dela para o meu trabalho, e eu quero muito trazer isso para dentro da introdução e para dentro talvez não necessariamente do resumo, mas deixar o leitor ciente disso logo no início, porque agora, enquanto vocês iam falando, eu percebi que talvez quando vocês chegaram no capítulo 3 foi um pouco de susto, a gente estava navegando teoricamente e tudo mais, e de repente uma coisa que não me foi antecipada antes. E por que 1999? Novamente, na hemeroteca digital, quando eu fui olhando ali dentro das minhas possibilidades de análise, foi o ano em que, o ano de 1999, como vocês viram, né, tem menos matérias e tudo mais, e foi eu fiquei em cólicas por isso, eu comentei bastante com o professor José Renato a respeito disso, porque não me permite uma comparabilidade, mas talvez nem fosse o momento mesmo, mas enfim, eu fiquei bem desnorteada a respeito disso. E na hemeroteca digital, que foi a primeira coisa que eu escolhi para analisar, o primeiro, né, eu falei, ok, vai ser este banco de dados, eu percebi que nos outros anos não tinha um acervo, não sei por
porque o motivo não tinha um acervo relevante de matérias, e especialmente quando eu fazia o recorte ali de mulheres palestinas. E meio que foi por isso, lá em 1999. Não é uma justificativa lá muito bem acadêmica ou embasada, mas, enfim, estou tentando me manter honesta aqui. E aí até eu acho que a Muriel, eu retomo algo que a Muriel falou e que eu talvez não tenha respondido a respeito da escolha dos anos, mas agora também me fugiu e o meu tempo está acabando, então eu vou tentar lembrar no futuro próximo. Da tabela 4, com certeza, era 1988, o senhor interpretou de forma correta mesmo, muito obrigada, e eu já percebi que eu cometi esse erro em outro momento, então eu com certeza vou fazer mais esse pente fino antes de entregar para o repositório digital. E na página 87, muito obrigada pelo elogio. Eu acredito que quando foi chegando, novamente, brutalmente honesto, quando foi chegando ao final do trabalho, eu fui vendo que eu estava extrapolando a quantidade de páginas. E quando o professor José Renato viu que o meu capítulo 6 tinha 30 páginas, e ele me falou, acho que 30 páginas é demais. E aí eu tentei dar uma justificada ali, mas é que tem tabela, tem imagem, né? Mas assim, eu tentei me fazer ser menos... fiz algumas escolhas de limitação, então esse capítulo era muito maior, eu fui recortando alguns aspectos. Mas, certamente, que essa discussão de que as mulheres aparecem, e aí o senhor usou uma palavra muito boa, elas aparecem, mas não aparecem como sujeitos políticos, nem como sujeitos epistemológicos, sujeitos epistêmicos. Isso é uma discussão que eu acho que realmente daria talvez um outro capítulo, às vezes até um artigo a respeito disso. Mas eu quero muito continuar mais ou menos nesse sentido, porque é realmente o que eu, de maneira muito, muito breve, o TCC é muito breve, tentei condensar. E o que eu ia falar que eu lembrei da Prof. Muriel que eu acabei não respondendo, eu não me lembrei mesmo agora, que eu extrapolei meu tempo, eu vou retornar a palavra para o professor José Renato, mas se a Prof. Muriel lembrar, enfim, se não tiver ficado claro até o momento, vocês, por favor, me avisem. Mais uma vez, muito obrigada por todas as considerações, elas foram muito, muito férteis. Eu estou muito feliz de ter... Já estava muito feliz de ter escolhido a banca que eu escolhi, agora estou mais ainda. Muito bom, Maria. Parabéns aí pela defesa. Eu pergunto à professora Muriel, professor Matheus, estão satisfeitos? Mais alguma dúvida? Eu só tenho uma sugestão final, porque a Maria Clara falou sobre a Natália Uchoa. Ela foi minha colega tanto na especialização, mestrado, doutorado, e ela é uma pesquisadora, principalmente na área dela, assim, excepcional no Brasil. E gostei muito de ter utilizado, né, a Natália. Eu dou outra recomendação, que é a orientadora dela, a professora Silvia Ferraboli, que é da URGS, que é, assim, para mim é a referência brasileira sobre o teu tema, tá? E até fui buscar aqui no Lights qual que é o último artigo dela, porque eu não conseguia lembrar o nome. É um artigo só dela, tá, de 2024, que fala sobre feminismo e resistência. Então, dá uma olhadinha lá no Lattes dela e pega esse artigo que eu acho que pode te ajudar muito, assim, a resistência das mulheres palestinas, no Fatah, no Hamas, enfim, no movimento islâmico de Israel. Eu acho que é um texto que pode te ajudar, pode agregar alguma coisa no teu trabalho. Pode deixar, já anotei aqui, prof. Muito obrigada. E que grandíssima coincidência, eu não sabia. E olha que eu explorei um pouco ali o seu Lattes, mas eu não sabia. Muito bom, então, acho que encerramos, então, essa etapa relativa à questão da defesa. Eu vou fazer o seguinte, Maria, assistência, professora Muriel, professor Matheus, eu vou encerrar aqui, então, a gravação, e já encaminhei para o e-mail de vocês, acredito que vocês devem ter recebido a sala para que a gente possa, a sala da justiça, né, para que a gente possa deliberar sobre a nota, perfeito? Vou encerrar aqui a gravação, então. Vamos lá.